Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, o católico precisa amar e defender a Santa Igreja. Não pode tremer diante dos seus inimigos. Aquele que não defende a Igreja é covarde e traidor. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Evangelho de São Mateus 16:18. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana, e ninguém conseguirá destruí-la, porque a Igreja Católica é a Igreja de Deus, foi fundada por Deus, não por uma criatura. Fora da Igreja não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, ensina São Pio X no Catecismo Maior. O demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre o vigor físico de Jesus Cristo. A impressão produzida pelo encanto exterior da pessoa de Jesus Cristo somava-se à do seu vigor físico, de equilíbrio perfeito e fácil, de notável domínio sobre si mesmo, segundo o testemunho concordante dos evangelhos. Jesus Cristo deve ter sido um homem extremamente apto para o trabalho, resistente à fadiga e verdadeiramente saudável. É já um traço que o diferencia de outros fundadores célebres de religiões, quando desfraudou o estandarte de profeta Maomé, fundador do islamismo. Era um homem doente, de hereditariedade carregada e sistema nervoso abalado. Buda, fundador do budismo, estava aniquilado, com o corpo esgotado, quando deixou o mundo. Quanto a Jesus, em parte alguma encontramos a menor alusão a qualquer doença ou moléstia. A Bíblia não menciona que Jesus ficou doente. Os únicos padecimentos que sofreu foram as privações e sacrifícios impostos pela sua vocação de Messias. O corpo de Jesus parece singularmente resistente à fadiga. Uma prova é o seu hábito
de iniciar o dia bem cedo, e pela manhã, muito cedo, levantou-se e foi a um lugar deserto para rezar. Ao romper da aurora, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Isto é, Jesus levantava sempre de madrugada para rezar. A mesma impressão de saúde e vigor ressaltam da alegria irradiante que Jesus encontra na natureza. Ele ama especialmente as colinas e o lago de Genezaré. Depois de um penoso dia de trabalho, Jesus sobe de bom grado a um monte ou faz-se conduzir ao entardecer sobre as águas espelhantes do lago de Genezaré, na calma e no silêncio da noite. Sabemos, aliás, que toda a vida pública de Jesus foi um ir e vir pelas serras e pela planície da Galileia, e depois da Galileia, pela Samaria e pela Judéia. Jesus andava pela Palestina, que era do tamanho do estado de Sergipe, aqui no Brasil, e foi até a região de Tiro e de Sidônia. Essas caminhadas as fazia com o equipamento mais elementar, como recomendava aos discípulos: não leveis nada convosco para o caminho, nem bastão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro. Muitas vezes, com efeito, faziam-lhe companhia a fome e a sede. Jesus, missionário incansável, muito diferente dos católicos apáticos, preguiçosos e acomodados. Também a sua última viagem, isto é, a última viagem de Jesus de Jericó a Jerusalém, constituiu uma demonstração de notável resistência física. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, forte, incansável, sob um sol abrasador que durante o dia chega até 50 graus de calor, por estradas sem sombra ou através de colinas rochosas e desertas, venceu uma caminhada de 6 horas, uma subida de mais de 1000 metros. Foi a viagem que o Senhor realizou de Jericó até Jerusalém. É de admirar que à chegada ainda se achasse bem disposto. Prezado católico, é encantador o vigor físico de Jesus Cristo, nosso Salvador. Na mesma noite, com efeito, depois dessa viagem, tomou parte num banquete que Lázaro e suas irmãs lhe haviam preparado. Hoje, infelizmente, milhares de padres e centenas de bispos dormem durante o dia a famosa sexta. Tantas almas caindo no inferno e padres e bispos dormindo durante o dia. É uma desgraça. Estimado católico, a maior parte da sua vida pública, Jesus a passou não na tranquilidade de uma casa amiga, mas ao ar livre, no meio da natureza, exposto a todas as intempéries.
o lugar do seu nascimento e o lugar da sua morte não se encontram entre os mais frequentados pelos homens. Entre esses dois extremos, o estábulo de Belém e a colina do Gólgota, desenrolou-se a sua vida, mais nômade e mais pobre do que a dos pássaros que têm o seu ninho, ou das raposas que têm a sua toca. Quando entrava numa casa, não era a sua própria casa, mas a de qualquer amigo, porque Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Parece não haver dúvida de que a maior parte do tempo passou as noites ao relento. É daí, sobretudo, que lhe terá vindo a familiaridade com os lírios do campo e as aves do céu. Caríssimo católico, não supõe tudo isto um corpo bem constituído e uma saúde bem robusta, a de Jesus Cristo? A vida de Jesus estava, além disso, cheia de ocupações cansativas. Várias vezes, nota São Marcos, Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Até bem tarde da noite vinham chegando doentes, como também os adversários, cheios de malícia, os saduceus e os fariseus. Era então o momento dos embates doutrinais, das longas e enervantes discussões, das lutas perigosas e das contínuas tensões. Seguiam-se, por fim, as extenuantes explicações aos discípulos, um pesado encargo que lhe era imposto pela pouca agilidade daquelas inteligências estreitas e pelas suas constantes preocupações mesquinhas. Um temperamento doentio ou simplesmente delicado não teria podido resistir. Somente o vigor físico do Senhor Jesus suportou tudo isso. Nunca, nem mesmo nas situações mais enervantes e perigosas, Jesus perdeu a calma. Um dia, por exemplo, quando era mais forte a tempestade no lago de Genezaré, Jesus continuou a dormir tranquilamente até que os discípulos se decidiram a acordá-lo e imediatamente, saindo do seu sono profundo, dominou a tempestade com a maior presença de espírito. O conjunto destes fatos mostra suficientemente que Jesus, longe de ter um temperamento fraco, nervoso e excitável, era, pelo contrário, plenamente senhor de si, de um equilíbrio perfeito e de uma saúde férrea. Jesus enfrentou tudo com coragem e valentia, não como milhões de católicos de hoje, coisinhas delicadas, gelatinas, pó de arroz, múmias paralíticas e docinhos de leite que reclamam de tudo e de todos e vivem de braços cruzados. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre o vigor físico de Jesus Cristo. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja.
O católico só de nome não se salvará. Esse amontoado de católicos sem compromisso serve para quê? Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma, nem o Papa. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, precisa ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado.